Então abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2, e versículo 9. Irmãos, eu quero te dar 7 razões para você entender por que o Senhor precisava morrer por você. Para que você pudesse estar aqui hoje. Sabe? Tinha que morrer para que houvesse revelação na sua vida. A morte de Cristo não foi apenas mais um evento histórico para que as pessoas falassem, né? Mas sim um cumprimento do propósito de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, né? Vamos lá. Primeira razão, para provar a morte para cada homem. Jesus morreu para provar para você que ele venceria a morte. Sabe, Jesus, ele não precisava morrer, mas ele morreu em seu lugar. Ele morreu em meu lugar. Sabe, Jesus experimentou algo que não era para ele. Algo que estava destinado a mim e a você. Vamos ler lá Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vemos, porém, aquele que, por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos nós. Irmãos, Jesus provou da morte por você. Ele não precisava, mas aqui nós vemos que, por amor a você, ele passou pela morte, para te mostrar que, nesse plano, nós não vamos levar nada. Desse plano terreno, nós só vamos levar aquilo que nós temos com Cristo, que é a salvação. Isso se você não se desviar do seu caminho, isso se você não abrir mão de Cristo. Jesus, ele morreu para te mostrar que você iria passar por isso. Jesus, ele nos ensinou não só com palavras, mas com ações. Com a própria vida dele. Ele nos mostra que você vai sofrer alguma coisa em algum determinado ponto da sua vida. E às vezes não é nem morte, mas é tristeza, é angústia, é dor. Jesus, ele sofreu por você. Se você está aqui hoje, é momento de gratidão. É de agradecer a Deus, sabe por quê? Miserável você era. Miserável é quem está lá fora e não tem a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Quem conhece a Jesus aqui? Se eu perguntar, todos vão levantar a mão. Se eu perguntar lá fora, quem conhece a Jesus? Todos conhecem. Mas quantos têm conexão com Cristo? Poucos. Sabe por quê? O diabo, ele também conhece Jesus. Porque foi ele mesmo quem tentou o próprio Jesus. Mas ele não tinha conexão com Cristo. As pessoas lá fora não têm conexão com Cristo. Sabe? A humanidade precisa entender, e nós, como servos de Deus, precisamos entender que a morte dele é aquilo que nos traz prazer, nos traz alegria. Por isso hoje estamos aqui. Você não está aqui por acaso, você não está aqui porque você é bom. Vou lá ver o culto hoje, eu vou lá ver o que a palavra vai ser dita. Não é porque você é bom, não. É porque você entendeu que você precisa estar aqui, porque o Senhor, ele te amou tanto que deu o Filho dele para morrer no seu lugar. Miserável você era antes de conhecer a Cristo. Miserável você é se sair dos caminhos do Senhor. Ou seja, a Bíblia está mostrando para você que só existe um lugar para estar, que é nos pés do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Segunda razão, para conduzir muitas almas à glória do Senhor. Irmãos, Cristo morreu para nos mostrar como fazer. Quantos de vocês estão dispostos a morrer por pessoas? É difícil, né? Sabe por quê?
pessoas, essa que está ao seu lado, sem ser seu marido, seu amigo, são as mesmas pessoas que te entristecem, são as mesmas pessoas que te chateiam. Você está disposto a morrer por ela? E aí a gente vem aqui e fala, tem um pastor aqui, será que o pastor está disposto a morrer por mim? Por que o pastor tem que estar disposto a morrer por você, se você não está disposto a morrer por ele? Cristo morreu por você sem te exigir nada em troca. Ele morreu para cumprir um propósito, o propósito do Pai dele. E sabe qual era a grande verdade? Era que eu e você era para estar morto nessa hora. Sabe por quê? De tanto murmurar, de tanto reclamar. Quantas vezes você levanta e vai para o trabalho e fala, nossa, mais um dia de trabalho? É sim, miserável, mais um dia de trabalho, porque o Senhor te deu saúde. Você pode agradecer por isso? Não, você reclama. Mais um dia que o Senhor tem cuidado da sua família. Mais um dia que o Senhor tem cuidado do seu investimento. Sabe qual é a grande verdade? Nós não reclamamos nas grandes coisas, mas nas pequenas. Cara, eu tenho que acordar para ir trabalhar. Tá chovendo. Tá chovendo, mas é para você levantar e entender que é obra do Senhor a chuva. Deus, Ele não tem parte com preguiçoso, então para de ser preguiçoso. Seja na chuva, seja no sol, levante e vai trabalhar. Irmãos, quero que você preste bem atenção numa coisa. Essa palavra foi 3 tapas na minha cara. Eu levantava todo dia 5 horas da manhã para ir trabalhar. Andava 90 quilômetros para chegar no meu trabalho. E era uma tristeza quando eu tinha que levantar de manhã, pegar a minha moto e colocar a capa para poder chegar ao meu trabalho. E o Senhor ainda falava, eu te dei o trabalho, te dei a moto, te dei saúde, miserável. Você ainda está reclamando? Você quer o que mais? Irmãos, tive o prazer de andar com um jovem chamado Maurício, 19 anos, e eu tenho o prazer de dizer que hoje ele está com o Senhor. Ele lutou bravamente contra um câncer. E ele falava, José, eu não preciso de mais nada, só de saúde. E quanto aquilo me doía, porque eu tendo saúde, eu reclamava. Do que você tem reclamado na sua vida? Você tem uma boa família? Não é a melhor? É isso mesmo, Deus não te chamou para ter a melhor família, Deus te chamou para ter a família que você tem. Quero te dizer que essa daqui não é a melhor família, sabe por quê? No dia que o seu pastor te contrariar, ele vai ser o pior pastor do mundo. No dia que a sua pastora não disser que, como você está bonita, ela vai ser a pior pastora do mundo. Mas você não foi chamado para ouvir só as coisas bonitas. Você foi chamado para entender que existe um propósito sobre a sua vida. Sabe, ele dizia, com saúde, eu consigo conquistar as coisas. Irmãos, ele conseguiu conquistar o reino dos céus, sabe por quê? Ele falava, o meu sonho era tirar a habilitação. E ele conseguiu tirar a habilitação. Irmãos, eu tinha uma moto, e a primeira moto que ele andou foi a minha. Eu não tinha, aliás, eu tenho. Então eu pude fazer parte da vida desse jovem. E eu posso te dizer que hoje ele está com Cristo. E eu não vi ele reclamar em nenhum momento. Ele ia para o nosso GC, mesmo com dor. Nosso GC era ele na casa da Maria, do Marivaldo, que hoje estão aqui. Mesmo com dor, com dificuldade, ele não reclamava. Você está reclamando do quê, cara? Sério, de acordar cedo, que você tem que ir trabalhar? A saúde Deus te deu. Sua família Deus te deu. Esse abençoado desse trem aí também. Glória a Deus por isso, irmão. Paulo nos ensina em tudo dai glória. Né? Vamos deixar esse abençoado passar para nós continuarmos. Mas eu estou feliz que se ele passou na ministração do André, também passou na minha. Glória a Deus por isso. Irmãos, essa é a grande verdade. Do que nós estamos reclamando em nossas vidas? Você tem realmente motivo para reclamar? Jesus sim, tinha todos os motivos para reclamar. E ainda assim, preferiu abrir mão para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito do Pai dele, para poder morrer por você, o miserável.
Não, é isso mesmo, é pesado falar que é miserável, é isso que o homem é. O homem sem a presença de Deus é miserável. O homem sem a presença de Deus é como uma folha de uma árvore que, lançada fora da árvore, ela vai para onde o vento levar. Você sem a presença de Deus, você vai para onde o vento te levar. Você é carregado por outras pessoas. E você não vai viver o melhor. Você não vai viver o propósito do Senhor para a sua vida. Sabe, você pode olhar lá para fora, tivemos aqui um evento, aqui a festa do Cambuci. Irmãos, quantas pessoas estavam ali? Nada contra você ir. O problema é o que você vai adorar. Estamos aqui adorando ao Senhor, você pode ir lá sim comer um lanche, experimentar um sorvete, irmãos, não tem problema nenhum. O problema é fazer parte daquilo. É seu coração se inflamar e querer se aquecer com aquilo. Se quando você está na casa do Senhor, seu coração não se inflama com o Espírito Santo de Deus neste lugar. A Amanda bem colocou que o melhor lugar que eu quero estar não é só aqui, mas é onde a presença do Senhor está. Seja na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, onde você se dobrar o seu joelho e declarar: eis-me aqui, Senhor. Esse é o lugar onde o Senhor vai te usar. Entenda que um dia Ele morreu para que você pudesse ser usado em todos os cantos que você estivesse. Mas por vergonha você não quer ser usado no trem, você não quer ser usado na estação, você não quer ser usado no seu trabalho. Onde você quer ser usado? Na igreja. E nem assim você se permite ser usado pelo Senhor. Porque você tem vergonha de levantar e dar um abraço no seu irmão. Você tem vergonha de falar de quem morreu para te dar a vida. Irmão, você não veio para ser exaltado, não. Você veio para ser humilhado. A honra e a glória é para Cristo. Nunca foi e nem vai ser para mim e para você. Então estou te dando 7 razões para você entender que Cristo tinha que morrer para você tomar vergonha na cara e começar a fazer a vontade dEle e não a sua. Jesus, Ele veio para conduzir muitas almas à glória. E Ele quer usar você. Quantas vezes você fala: eu estou indisposto. Eu quero só fazer parte. Quero só ir, estar lá, ouvir, mas não quero nada mais. Você não foi chamado para isso. Esse não é o propósito. O propósito vai muito além do que você quer. A grande verdade é que a sua vontade, o seu desejo já não importa mais. Porque todas as vezes nós declaramos que Cristo vive em mim. Então, não importa mais a sua vontade e o seu desejo. Mas na maioria das vezes, a sua vontade e o seu desejo fala mais forte do que o propósito do Senhor sobre a sua vida. É para parar e pensar o que nós estamos fazendo. Deus tem um plano para a sua vida. Que através de você muitas pessoas vão conhecer a Cristo. Mas se permita ser usado, irmão. Use da palavra, porque senão vai ser só mais um culto, vai ser só mais um dia, e esse não foi o propósito para qual Deus te chamou, amém? Terceira razão, unir nós com Ele. A terceira razão era para nos unir com Jesus Cristo. Sabe por quê? O povo teve a vantagem, teve o privilégio de conhecer a Deus lá atrás, através de Moisés, da vida de Moisés. Deus era quem cuidava daquele povo, Deus era quem conduzia aquele povo. O povinho miserável. E quero te dizer, você faz parte disso, sabe por quê? Você reclama, eles reclamavam. Você murmura, eles murmuravam. Moisés deixou de desfrutar
da terra prometida por causa do povo. Imagine você, se os nossos pastores deixarem de desfrutar da terra prometida por sua causa. Ah, é pesado, né? É isso mesmo. Sabe? O seu espírito, a Bíblia fala que o seu espírito já está pronto. Então, irmãos, para de murmurar e comece a agradecer ao Senhor. Tá difícil, é isso mesmo, dá glória a Deus. Tá ruim, glória a Deus. Irmãos, deserto é um tempo. O povo andou por 40 anos no deserto porque só murmurava. Tendo visto que o Senhor fazia de dia e de noite, eles não agradeciam. Irmãos, vamos começar a ser gratos pelo que nós temos nessa casa. Sabe, se queremos, eu falo que nós queremos ser geração que vai impactar Rio Grande da Serra. Mas se nós não conseguimos impactar aqui dentro, como é que nós vamos impactar lá fora? Irmão, você foi chamado para ser canal de bênção na vida do seu irmão. Então, quando um visitante chegar aqui, trate ele com amor e alegria. Demonstre o amor do Senhor que está sobre a sua vida. O seu espírito já está pronto, o Senhor já está conectado com você. Mas você quer se conectar ao Espírito Santo de Deus? Ou é uma briga todas as vezes que o pastor fala, se ajoelhe, se dobre. É uma briga para todas as vezes que o pastor fala, vai orar para o seu irmão, vai abençoar, vai ser canal de bênção, e você fica aí, eu? Moisés falava, Senhor, eu não sei falar. Senhor, é você que Deus quer usar abençoado. É você. Sabe, dizem que quando nós apontamos o dedo, tem outros apontados para nós mesmos, né? Então aponta o dedo aí para frente, por favor, todos vocês. Tem outros 3 apontados para você, é isso mesmo. O resto que sobrar é o que Deus quer usar. Você. Mas o que você tem feito? Você tem vivido a sua vontade, o seu propósito, ou tem deixado o Espírito Santo se conectar a você para fazer a vontade do Pai? Unir-se a nós traz intimidade. Quando o Espírito Santo, quando você está conectado ao Espírito Santo de Deus, você vai ter mais intimidade, mais intimidade. Irmãos, isso não quer dizer que você é bom, isso quer dizer que a cada dia o Espírito Santo vai te capacitar. Que a cada dia o Espírito Santo vai te conduzir. Irmãos, Tomé teve o prazer de caminhar com Jesus Cristo, mas também foi aquele que foi incrédulo. Hoje, com o seu olho nu, você não consegue ver a Jesus Cristo, mas através do seu Espírito você consegue se conectar a Ele. Então é isso, irmãos, não tem segredo. Não tem segredo, não é um bicho de 7 cabeças, é conexão, o seu espírito está pronto. Então se permita conectar com o Espírito Santo de Deus, para que Deus use a sua vida. Amém? 4, para salvar-nos como filho. Quem é filho do Senhor aqui? Dá um glória a Deus. Glória a Deus por isso. Acho que o louvor ajudou, né? Falamos sobre isso, cantamos sobre isso, né? Irmão, ser filhos de Deus não é só nas boas horas, não. É nas más horas também, entendeu? Nas horas de problemas e dificuldades. Hebreus, eu nem li, né, Hebreus? Eu vou ler agora. Li. Hebreus capítulo 2, versículo 13. Quem achou aí, dê um glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, tão rápido. Aleluia. Vamos lá. E outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis, aqui estou, e eu e os seus filhos que Deus me deu. Quem é o filho que Jesus deu para Deus aqui? Você. Você é o filho de Jesus Cristo, é ou não é? Ô irmão, então, abra sua boca com convicção. Quem é o filho de Jesus aqui?
Quem é o Filho de Deus? Aí entre parafusamente, né? É Jesus. E você é filho de Jesus, irmão. Nós somos filho daquele que morreu por nós. Aqui diz que Deus, ele confia no Filho dele. E Jesus, ele confia em você. Por isso ele te deu uma missão. Ide, pregai o meu evangelho. Não é o teu evangelho. É o evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. E com isso nós vamos trazer pessoas para o reino. E com isso nós vamos angariar o reino. Irmãos, quanto mais nós saquearmos o inferno, mais nós vamos aumentar o reino de Cristo com pessoas. Mas nós vamos ter pessoas aqui dentro para ouvir que Jesus morreu por ela. E que Jesus tem um plano sobre a vida dela. Só que agora eu quero te dizer, você faz isso porque você é bom? Não. Você faz isso porque você é interesseiro. Sabe por quê? Um dia te disseram, olha, você vai andar numa rua onde há ouro. Sabe, muitas das vezes as pessoas chegam e falam, olha, vem servir a Jesus, que você não vai ter mais problema. Ó abençoado, se Jesus foi tentado, quem dirá você? Irmãos, preste bem atenção, o Evangelho de Cristo é o Evangelho onde você vai ser tentado sim, mas Cristo, com a morte dele na cruz, ele vai te dizer como fazer para vencer a tentação. Irmãos, não tem segredo, precisamos ler, precisamos conhecer, precisamos entender o que o Senhor quer, qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas, amém? Quinta razão, para destruir o poder de Satanás sobre a morte e te livrar. Satanás, ele tinha o poder sobre a morte, não tem mais, porque a partir da morte de Cristo, quem tem o poder sobre a morte é Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, então vamos ler lá, Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte a saber, o diabo, e livrasse todos que, pela prova da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quem estava sujeito à escravidão aqui por toda a vida? Você mesmo. Então você tem que entender que no dia que Jesus morreu, Ele te libertou da escravidão e Ele te libertou da morte. Sabe? Ele não te libertou para que você tivesse, eu vou ter tudo, não. Irmãos, Ele te libertou para que no dia de angústia, no dia de dificuldade, você pudesse vir aqui e falar assim, eu creio no Deus que Ele libertou, Ele me tirou, Ele me livrou da beira da morte. Irmãos, temos um testemunho maravilhoso e poderoso aqui. Sabe por que nós oramos? Nós choramos e o Senhor faz milagre. O Senhor fez milagre através da vida da Elaine. Cara, é poderoso isso. Entenda que você vai passar por dificuldades. Vocês vão passar por problemas. Mas o Senhor é aquele que vai te dar a vitória. O Senhor, com a vida dele, Ele está te mostrando como fazer, como conduzir. Irmãos, por isso é necessário gastarmos tempo aqui, lendo, nos edificando, sabe, chorando aos pés do Senhor, como família, como igreja, em casa e aqui também, amém? Sexto, para nos tornar nosso fiel e sumo sacerdote. Irmãos, preste bem atenção. O Senhor, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Antigamente lá atrás tínhamos um sumo sacerdote que as pessoas levavam os animais para ser queimado e ser entregue ali para ser liberta do seu pecado. Hoje já não precisa mais disso. Jesus,
Ele intercede por você. Você tem conexão direta com o próprio Cristo e você tem usado isso de que forma? Vamos ler lá Hebreus capítulo 2, versículo 17. Aleluia, glória a Deus. Tá pesado aí, irmão? Amém, então vamos continuar. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Por isso mesmo, era necessário que, em todas as ocasiões, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Irmãos, ele se fez carne por você, ele se tornou um de nós, ele não precisava, mas ele se tornou humano, para te mostrar que ele vai interceder junto a Deus por você. Sabe, nós podemos dizer que Jesus é o único ser humano que teve empatia por todos. Aqueles que gostavam deles e aqueles que não gostavam deles. E ainda existe pessoas hoje que não creem em Cristo, ainda existe pessoas hoje que querem viver ao contrário de Cristo. Mas entenda, ele morreu até por esses. Quem dirá por você, que tem entendimento do Evangelho. Sabe, hoje ele intercede por você junto ao Pai. Isso não quer dizer que ele vai te dar tudo o que você queira, mas vai te dar tudo aquilo que você necessite para viver nesse plano terreno. É cura, ele vai trazer. É milagre, ele vai trazer. Mas entenda uma coisa. Jesus fala que seja feita a vontade de Deus sobre a vida dele. Então por que nós queremos, todas as vezes que nós oramos, que seja feita a nossa vontade? Irmãos, nós somos egoístas. Quando pedirmos, fala, Senhor, traz cura. Irmão, se for, o Léo falou uma coisa aqui muito bem dita. A vontade de Deus sempre vai ser feita, independente daquilo que você peça. Irmãos, nós mesmos como cristãos, nós pedimos errado. Sabe por quê? Às vezes somos egoístas. Senhor, cura ela. Mas antes devemos dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade. E se for curar, para que o milagre seja feito na vida dela, amém. E assim sim vai acontecer. Nós precisamos aprender a pedir. Quantas vezes nós temos pedido errado? Amém? Sétimo, para te livrar do poder da tentação. Irmãos, quem aqui é tentado? Dá um glória a Deus aí. Ah, tem poucos. Tem poucos, o resto não está sendo tentado. Está tudo na paz do Senhor. Irmãos, então tá bom. Irmãos, entendam uma coisa. Jesus foi tentado, você também vai ser tentado. Sabe, a tentação de um não é a mesma tentação de outro. Cada um tem uma dificuldade, cada um tem um problema. Mas a grande coisa engraçada é que nós mesmos, todos nós, temos uma solução, que é Jesus. Cara, não importa qual o tamanho do seu problema, Jesus ele não quer saber o tamanho do seu problema. Você precisa entender o tamanho do seu Deus. Oh, problema você vai passar, por dificuldade você vai passar, angústia, quero te dizer, você vai passar. Teu Deus é maior. Irmãos, isso nos leva a entender que precisamos ter fé. Mesmo sendo crente, e se não exercitarmos as nossas fé, às vezes nós nos separamos do Senhor. Se deixarmos a dúvida e a incredulidade falar mais alto no nosso coração, esquecemos do Senhor. Irmãos, você não merece ver Jesus Cristo, você se conecta com Cristo através do Espírito. Então exerça a sua fé. Sabe, ora, chora, clama. Aqui é o melhor lugar para nós fazermos isso, sabe por quê? Estamos debaixo de um mesmo propósito, sim ou não? Então por que você não chora? Sabe por que você fica casca grossa? Para as pessoas não verem que você chora? Para as pessoas não verem o quanto você está sofrendo? Irmão, se aqui dentro
nós não conseguirmos ajudar uns aos outros, que somos irmãos, você acha mesmo? Aí você pode falar, não, lá fora eu encontro. Você encontra, mas não com o mesmo propósito, mas não com o mesmo direcionamento. E por um tempo pode até parecer que seja bom, mas depois você vai ver que você vai quebrar a cara. Irmão, chora aqui nos pés do Senhor. Família é para isso, para chorar debaixo do mesmo propósito. Sabe, precisamos viver debaixo do propósito do Senhor, amém? Eu quero chamar a banda. Irmãos, tentação você vai sofrer, olha só. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Irmãos, Jesus mesmo foi tentado. E Jesus mesmo te mostra como vencer a tentação. Sabe como? É lendo, é orando, é intercedendo. Sabe? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Abre lá para nós, Queiroz, por favor. Olha só. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, eles lhe providenciará um escape para que o possam suportar. Irmãos, na sua tentação, na sua dificuldade, e Deus ele conhece, a dificuldade de todo mundo é diferente. Para alguns é droga, para alguns é bebida, é vício. Irmão, seja vício em jogo ou em pornografia, é vício. Não existe um vício maior e um vício menor, tudo te leva a pecar. O único homem que nós estamos vendo aqui em Hebreu, que passou tudo isso como homem e não pecou, foi Jesus Cristo. Esse não pecou, mas ainda assim sofreu morte de cruz por amor a você. E Ele mesmo nos ensina como fazer. Irmão, nós pecamos às vezes em pensar, nós pecamos às vezes no falar, às vezes no olhar, nós pecamos. Mas está tudo bem, você tem um intercessor, Jesus Cristo. E eu gostaria nessa noite que você ficasse de pé. Abre para mim, Marcos 14, 32, por favor. Olha só. As mesmas pessoas que investem em você, que às vezes são chatas e te chamam para vir conhecer do amor de Cristo. Alguém aqui já passou por uma pessoa chata na vida, falando, olha, Jesus te ama? Deu risada, né? É porque já teve. Irmãos, essa mesma pessoa chata é a pessoa enviada por Deus para que você pudesse estar nesse lugar hoje. Sabe, às vezes foi um amigo, às vezes foi seu esposo, seu marido, sua esposa, não importa quem foi, mas Deus ele preparou alguém para que fosse chato, e você falasse, nossa, que chatice, mas Ele queria o seu bem. Imagine o Senhor morrendo por você, esse que é o bem seu a todo tempo e a todo momento. Jesus ele passou por angústia, e pessoas... Entenda que Jesus ele ainda era homem quando ele foi no Getsemane. E ele fala para os discípulos, orem, vigiem. Os mesmos discípulos dormiram. Nós às vezes vamos chatear com vocês com alguma coisa que falamos. Pessoas vão te chatear. Mas é nessas mesmas pessoas que nós temos que investir. Porque Deus ele investiu nessas pessoas. Olha só. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Irmãos, Jesus passava por dificuldade. Mas quando ele tinha as dificuldades dele, ele ia orar. Está aí. Nas suas dificuldades, vai orar. Vai falar com o Pai. Próximo. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se
todo começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Irmãos, Jesus sentiu angústia. Quantas vezes a sua alma está angustiada? Quantas vezes a sua alma está aflita? É só oração. Mesmo como igreja, mesmo como pastor, o pastor não pode passar tudo por você. Ele pode te ajudar. Mas tem coisa que só você vai passar. E isso é você e Deus. Próximo. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem e vigiem. Irmãos, Jesus se entristeceu. Jesus ficou triste. Quem disse que você não vai ficar? Quem disse que você não vai passar por momentos difíceis na sua vida? Eu gostaria que você fosse canal do Senhor nessa manhã. E desse a mão para a pessoa que está ao seu lado. Sabe? Dá a mão para a pessoa. Não importa se você conhece ela, é só dar a mão. É só se conectar. É você que o Senhor vai usar para orar pela vida dessas pessoas. Irmãos, ajunta mais aí, não fica com vergonha não, por favor. Sabe, dê a mão para quem está ao seu lado. Somos família, somos corpo de Cristo. Não podemos andar separados. Estamos debaixo de um mesmo propósito. Está todo mundo conectado? Está todo mundo conectado? Você está conectado ao seu irmão e ao próprio Cristo. Seja você canal de bênção dele nessa manhã. Não precisa me esperar. Feche os seus olhos e comece a orar pela vida dele. Você não precisa saber o que ele está passando. Você só precisa interceder. Você só precisa clamar. Abra sua boca e comece a declarar.